Olá pessoal, eu sou o professor Belan, essa é mais uma videoaula de Biologia, Genética, segunda lei de Mendel. Vamos lá? Antes de começar a aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal do YouTube, Fernando Belan, e também no Instagram, @biologia mais, @biologia_mais. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui, vamos dar início à nossa aula, na verdade, falando sobre a segunda lei de Mendel. Nós já vimos durante as aulas a primeira lei de Mendel, que tratava de uma única característica analisada de cada vez, também chamada lei da pureza dos gametas. Demos aqueles exemplos de Hermione e de Draco, se todos vocês lembram, tá? Falamos também sobre as variações da primeira lei de Mendel. Falamos sobre a herança sem dominância, que pode ser intermediária ou codominância, falamos dos alelos múltiplos, falamos de letalidade, falamos dentro de alelos múltiplos da pelagem dos coelhos e dos grupos sanguíneos, fator RH, eritroblastose fetal, falamos de cromossomos sexuais, daltonismo e hemofilia. Tudo isso estava envolvido na primeira lei de Mendel. Agora nós vamos falar da segunda lei e vamos ver a diferença para a primeira, tá? Bom, a segunda lei de Mendel também é chamada lei da segregação independente dos fatores. Traduzindo esta frase, é a lei da segregação, ou seja, da separação independente dos genes. Vamos lembrar que fator era um nome usado por Mendel e depois ficou conhecido como gene, tá? Quando duas características analisadas ao mesmo tempo estão localizadas em pares cromossômicos distintos, tá? Então isso é uma coisa importante a se lembrar, ok? Estes alelos se separam de maneira independente, aleatória, e as proporções serão observadas durante os cruzamentos. Esse estudo é chamado de hibridismo. Então lembre-se que o estudo da primeira lei de Mendel era chamado monohibridismo. Lá nós trabalhávamos com azão, azinho, fazendo cruzamento entre um par de letrinhas, azão, azinho com azão, azinho. Tá? Aqui nós vamos analisar duas características ao mesmo tempo. Então, se uma característica estava relacionada com um par de alelos, por exemplo, albinismo era azinho, azinho. O indivíduo não albino era azão, alguma coisa. Tá? Então eu fazia um cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos para o albinismo. Então você tinha lá duas pessoas normais, azão, azinho, azão, azinho. Eu fazia esse cruzamento para ver a descendência. Agora nós vamos incluir duas características ao mesmo tempo. Então eu quero saber se o cara é albino e canhoto. Tá? Então vai ser, por exemplo, azinho, azinho de ser albino, bezinho, bezinho de ser canhoto. Passa a ter 4 alelos em cada cruzamento. Então nós vamos praticamente dobrar a quantidade de alelos, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos um exemplo. Temos uma célula fictícia que tem ali dentro 4 cromossomos. 2N igual a 4, dividido em 2 pares, o par preto e o par vermelho. O par preto leva o gene A, sendo que um cromossomo do par tem um azão e o seu homólogo tem um azinho. O par vermelho tem o gene Bzão, tem o gene B. Um dos homólogos porta o Bzão e o outro homólogo porta o Bzinho. Então, nesse caso, esse indivíduo tem 4 cromossomos. Tá? Se eu pudesse identificar o genótipo desse indivíduo, seria azão, azinho, Bzão, Bzinho. Esse seria o genótipo desse indivíduo. Eu posso dizer que ele é um duplo heterozigoto, porque ele é azão, azinho e Bzão, Bzinho. Bom, agora como que se comportaria a formação de gametas desse indivíduo? Vamos lembrar que quando o cara era azão, azinho, ele formava gametas 50% azão, 50% azinho. Se ele fosse Bzão, Bzinho, era 50% Bzão, 50% Bzinho. Tá? Então o que vai acontecer agora? Na meiose, lembre-se que nós precisamos separar os pares. Então eu vou separar o par preto, eu vou separar o azão de um lado e o azinho de outro, totalizando 50% de chance de cada um. Porém, eu vou ter que separar o par vermelho também. Então o par vermelho vai ser separado. O Bzão vai para o lado esquerdo e o Bzinho vai para o lado direito. Dessa forma, eu acabei de formar dois tipos diferentes de gametas, na proporção de 50% para cada um. Um gameta portando o azão e o Bzão, um representante de cada par, e um gameta portando o azinho e o Bzinho, um representante de cada par. Tá? Só que nós temos que lembrar que essa separação é aleatória. Então, poderia imaginar que de uma outra forma também poderia acontecer.
Separando o azão de um lado e o azinho de outro, eu poderia separar de maneira invertida o cromossomo vermelho. O Bzinho poderia ir para a esquerda e o Bzão poderia ir para a direita. Nesse caso, nós teríamos a formação de mais dois tipos diferentes de gametas. O azão em conjunto com o Bzinho, o azinho em conjunto com o Bzão. Não teríamos mais nenhum tipo diferente de gametas formados a partir desse indivíduo, tá? Duplo heterozigoto. Então, nesse caso, quando eu considerava uma única característica, por exemplo, o azão-azinho, o indivíduo tinha a possibilidade de formar dois tipos diferentes de gametas. Uma característica, dois tipos diferentes. Porque você tem lá azão-azinho, azão e azinho, 50%. Agora eu tenho duas características. Eu posso formar 4 tipos diferentes de gametas por essas combinações que vocês estão vendo aqui. Nesse caso, nós teríamos 25% de chances desse indivíduo formar um gameta azão-bezão, ou seja, um gameta que porta as duas características dominantes. 25% de chances desse indivíduo formar um gameta azão-bezinho, ou seja, um gameta que porta uma característica dominante e uma recessiva. 25% de chance de formar um gameta azinho-bezão, que significa uma característica recessiva e uma dominante, e 25% de chance de portar uma característica birrecessiva, ou seja, azinho e bezinho. Tá? Então essa seria a formação. Em vez de a gente ter 50% de chances de um heterozigoto formar gametas diferentes, nós temos 25% de chances agora, ou um quarto, formando seus gametas N. Tá? Como que Mendel chegou à conclusão da sua segunda lei? Ele estudou como se comportava as características da cor e da forma da semente de ervilha nos cruzamentos. Lembre-se que na primeira lei de Mendel a gente falou sobre a cor das ervilhas, amarelo e verde. Vimos que quando você cruzava uma amarela pura e uma verde pura, o que acontecia? Nós tínhamos um híbrido e esse híbrido era amarelo, tudo bem? Por isso ele era dominante. Se o Mendel cruzasse uma semente lisa com uma semente rugosa, ambas puras, davam um heterozigoto. E esse heterozigoto era lisa, ok? Então tem a textura da semente também. Aí ele resolveu analisar as duas coisas ao mesmo tempo, a característica cor e a característica textura. Vamos ver o que aconteceu. Ao fazer isso, ele já tinha analisado separadamente. Então lembra, ele identificou que a cor da semente, o amarela, era dominante sobre a verde. Então a amarela ficou Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho e o verde ficou Vzinho, Vzinho. Lembrando que aqui eu estou levando em consideração que a letra escolhida é a inicial da característica recessiva, por isso o V, mas a gente poderia usar o A sem problema nenhum, tá? A forma da semente, a textura da semente, lisa e rugosa. A lisa é dominante sobre rugosa, porque ele já tinha feito estudos prévios, ficando Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho para lisa e Rzinho, Rzinho para rugosa, lembrando que o R vem de rugosa da inicial recessiva, tá? Então olha o que aconteceu. Geração parental. Todas as sementes, as plantas são puras. Então aqui nós tínhamos plantas amarelas e lisas, puras, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, plantas verdes e rugosas puras, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Lembrando sempre que toda característica recessiva sempre será pura, porque ela só pode ser representada pelo seu alelo em dose dupla, Vzinho, Vzinho ou Rzinho, Rzinho. A característica dominante que pode ser pura, Vzão, Vzão ou Rzão, Rzão, e pode ser híbrida, pode ser heterozigótica, tá? Não se esqueça disso. Aí, sabendo que o cara é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, a gente imagina que ele só pode produzir um tipo de gameta, que é o tipo Vzão, Rzão. Sabendo que ele é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, ele só pode produzir um tipo de gameta, que é o Vzinho, Rzinho. Então, o encontro desses gametas na geração F1 vai gerar 100% ervilhas amarelas, porque tem Vzão, e lisa, porque tem Rzão. Só que heterozigótica, um díbrido que nós chamamos aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Até aí nenhuma surpresa. Eu peguei as características puras e dominantes com características puras e recessivas. Nós tivemos 100% das características heterozigóticas, mistura, híbrido, que predominou as dominantes, como já era de se esperar. Aí nós teríamos, o que nós teríamos que fazer para identificar a característica pós-geração F2? Lembra da primeira lei de Mendel? Nós pegávamos os híbridos, as ervilhas amarelas híbridas, mistura,
e fazíamos autofecundação. E aí nós gerávamos aquela característica. 3 amarelas para uma verde. 3 dominantes para uma recessiva. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar, então, a autofecundação de F1, eu vou pegar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinha, que é uma planta amarela e lisa, e vou cruzar com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinha, que é uma planta amarela e lisa. Como é que nós vamos distribuir esses gametas aqui? Lembre-se, você vai ter que separar o Vzão de um lado, o Vzinho de outro. Rzão de um lado, Rzinho de outro, e nós vamos ter, assim como naquele slide inicial, do A e do B, nós vamos ter 4 tipos diferentes de gametas. As duas características dominantes, a dominante recessiva, a recessiva e dominante e ambas recessivas, na proporção de 25% cada um. Mesma coisa do outro lado, tá? Vzão, 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 Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. E aí, neste caso, preste atenção, somente neste caso eu vou montar a tabela, o quadro de Punnett para vocês, tá? Na segunda lei de Mendel nós não usamos o quadro. Por quê? Porque vocês vão ver que, como na primeira lei de Mendel eu dei opção para que vocês fizessem o quadro, ou vocês fazem o quadro, hashtag lá, o quadrinho de distribuição, chamado quadro de Punnett, ou vocês fazem a distribuição, primeiro do pai com o primeiro da mãe, primeiro do pai com o segundo da mãe, tá? Ou vocês simplesmente decoram que azão, azinho com azão, azinho dá todos possíveis, tá? Na segunda lei de Mendel, não vai usar o quadro, porque vai dar um quadro gigante, vai dar um quadro de 16 descendentes, tá? Isso nós vamos fazer porque isso vai inviabilizar o nosso exercício. Eu vou mostrar de outra forma para vocês, mas primeiro eu vou mostrar como é que faz o quadro. Então, nesse caso, ó, o quadro fica dessa forma. Esses 4 gametas diferentes são colocados nas linhas e esses 4 gametas diferentes são colocados nas colunas. Então, veja que está posicionado desta forma. E aí nós vamos ligando os pontos. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Dá essa característica. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E assim por diante até completar. 4 vezes 4, total de 16 combinações possíveis. Tá? Isso aqui, gente, é o genótipo, as letrinhas. Agora eu vou transformar o genótipo em fenótipo. Vejam, todos que tiverem pelo menos um Vzão e pelo menos um Rzão, ó, um Vzão, um Rzão, um Vzão, um Rzão, um Vzão, pelo menos um Vzão e um Rzão, vai ser amarelo ou amarela e lisa. Ok? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dentre o total de 16. Quem tiver um Vzão e 2 Rzinhos, um Vzão pelo menos, porém 2 Rzinhos, vai ser amarelo e rugoso ou rugosa, como é o caso dessas 3 aqui, ó. Se vocês forem olhar, aqui dá Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Então essa ervilha tem o genótipo Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. É só olhar aqui, ó, mesmo correspondente. Essa aqui do canto, ó, é essa. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tem um Vzão e 2 Rzinhos. Mas pode acontecer o contrário. Ele pode ter 2 Vzinhos, como esse caso aqui, ó, e um Rzão pelo menos. Este, ó, 2 Vzinhos, um Rzão, 2 Vzinhos, um Rzão. Aí ele vai ser verde liso. 3 entre 16. E se ele tiver ambas características recessivas, que seria este com este, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, uma possibilidade entre os 16 possíveis, tá? Então essa é a questão de se fazer a combinação. Então esse é o quadro de Punnett para esclarecer para vocês como que nós vamos chegar à chamada proporção mendeliana. Sempre que nós tivermos duas características dominantes se encontrando, elas vão gerar 9 entre 16 descendentes. Sempre que for uma característica dominante se encontrando com uma recessiva, tipo um amarelo e rugoso ou um verde e liso, nós vamos ter 3 entre os 16. E sempre que for duas características recessivas se encontrando, nós vamos ter 1 entre 16 no total, tá? Ó, toda vez que forem cruzados 2 díbridos com genes localizados em pares cromossômicos homólogos diferentes, espera-se encontrar a proporção de 9, 3, 3, 1.
Se você somar esses 4 números, 9 mais 3, 12, mais 3, 15, mais 1, 16, dá aquele total de 16 que eu falei da tabelinha. 9, 3, 3, 1. Tá? Essa proporção é chamada proporção fenotípica mendeliana. Essa proporção é de extrema importância para os exercícios de genética. Tá? O 9 significa as duas características dominantes, amarela e lisa. O primeiro 3 significa a primeira dominante, amarela, e a segunda recessiva, rugosa. O outro 3 significa a primeira recessiva, verde, e a segunda dominante, lisa. E o 1 significa ambas recessivas, verde e rugosa. Tá? Então, ó, amarelas e lisas na proporção de 9,16 avos, amarelas e rugosas na proporção de 3,16 avos, verdes e lisas na proporção de 3,16 avos, verdes e rugosas na proporção de 1,16 avos. Tá? Essa é a chamada proporção fenotípica mendeliana. E é assim que a gente vai trabalhar durante essas aulas de genética. Vocês não vão fazer a tabela, tá? Vocês vão fazer, eu vou mostrar alguns métodos, algumas formas de resolver essas questões, tudo bem? Esse primeiro vídeo termina por aqui. Esse primeiro vídeo era simplesmente para mostrar para vocês a teoria da segunda lei de Mendel. O próximo vídeo que você vai assistir aqui, que já está disponível, tá? Aqui no link, eu vou fazer alguns exercícios da segunda lei de Mendel, mostrando para vocês na prática como que eu vou utilizar, tá, essa proporção fenotípica mendeliana. Eu sempre vou ter que utilizar essa 9331. Vai facilitar a minha vida. Professor, se eu usar a tabela, tá errado? Não vai estar errado. Se você fizer a tabela 4 vezes 4, 16 e contar o que você precisa, você vai acertar. Mas você vai perder muito tempo nisso aí. E a gente não quer que você perca tempo no vestibular, tá? Então, o próximo vídeo eu vou gravar mostrando a resolução de alguns exercícios. E depois vai ter mais um vídeo sobre trihibridismo e polihibridismo para encerrar esse assunto. Tudo bem, gente? Então vamos lá, clica aí e assista o segundo vídeo nesse momento. Tchau!